Hoje o nosso estudo está na lição 14 do livro Pensamento e Vida e tem por título Corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos da educação visual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores e mensageiros da providência divina. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se o corpo mediante as células referidas que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam a princípio os folhetos blastodérmicos que se derivam do tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos e os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhe a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outros cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez do nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos, de comovente expressão quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexo e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio segundo a lei de auxílio. Olha, o texto de hoje, ele traz, assim, até para a gente que está fazendo estudo sobre esse tema há bastante tempo, um material rico para a gente poder analisar. Que ele vem falar para a gente que esse corpo aqui, em primeiro lugar, ele está sendo construído antes do nosso nascimento, já visando o nosso progresso. Tudo bem. Isso aí todo mundo sabe, a gente já estudou livros Missionários da Luz, do André Luiz, mostrando como que são os laboratórios lá do outro lado da vida, antes da pessoa reencarnar. Tudo bem, e vários outros livros, várias outras mensagens. O problema é que quando a gente vem para cá, para a Terra, o Emmanuel fala no primeiro momento sobre a formação do corpo, que está sendo dirigida por nós, espíritos, que nós somos, ele chama de inquilino, ele fala, nós somos o inquilino desse corpo. O termo é perfeito, porque o inquilino, na verdade, está alugando uma coisa que não é dele, daqui a pouco eu vou ter que restituir para a natureza. E que vai se desenvolvendo
primeiro na posição do feto, daqui a pouco quando nasce também, até os corpos se desenvolverem integralmente, até a gente conseguir ter o nosso livre-arbítrio aqui. E ele vem falar para a gente o seguinte, que isso não acontece com todos aqui no mundo de expiações e prova, porque tem ainda criaturas que estão muito conturbadas lá do outro lado da vida, em decorrente, olha as causas que ele fala que pode trazer problemas graves na estrutura, né, no comprometimento dos órgãos físicos. Suicídio, homicídio, delinquência e viciação. Então, suicídio, homicídio, delinquência e viciação. Esses 4 vão trazer reflexos diretos em nosso corpo físico. Como assim? A gente, para não alongar muito o tema, a gente vai falar apenas do suicídio, convidando mais uma vez a quem ainda não teve a oportunidade de assistir, entre aí no YouTube, coloca lá Chico Xavier interrogado por pastor evangélico no programa Pinga Fogo, e vocês vão encontrar o Chico Xavier sendo questionado sobre Adão e Eva, e a resposta que ele vai dar vai ter 2 momentos. No primeiro ele vai falar sobre a Bíblia mesmo, sobre o fundamento ali teórico. Depois ele vai falar assim, eu vi espíritos que se comprometeram muito, principalmente através do suicídio ou do suicídio seguido de homicídio, que esse é o mais grave de todos. Ele fala assim, vi pessoas que deram tiro no coração e renasceram com problemas cardíacos gravíssimos, até com a tetralogia de Fallot, que é uma doença que até hoje ainda toma conta de alguns companheiros. Eu vi pessoas que deram tiro no crânio e que renasceram ou cego, ou surdo ou louco, de acordo com a região que assistiram, que acertaram aqui no cérebro. Eu vi pessoas que se enforcaram e que renasceram já de berço, sem ter nenhum motivo, nada aconteceu. Na hora do parto já estava daquele jeito. Renasceram tetraplégico ou paraplégico, segundo a natureza e a gravidade da lesão que promoveram na própria coluna vertebral por conta do enforcamento. Eu vi pessoas que ingeriram veneno, deformaram o sistema digestivo, e depois renasceram trazendo todas as marcas também. Então, quer dizer, o Chico, naquele momento, começava a trazer um material para a gente, que aí vários outros espíritos começaram a trazer também essas informações. Veio a Dona Ivone Pereira do Amaral trazendo no livro Memória de um Suicídio também as informações. Mas o que ele veio falar aqui? Ele fala do suicídio, do homicídio, que o homicídio, aonde a gente lesiona a pessoa, a gente marca também o nosso corpo espiritual. Dá oportunidade para a gente reparar. Se a gente não consegue reparar, a marca vem no corpo físico. E depois vem falar da delinquência e da viciação, no sentido de que, olha, eu estou viciando o meu estômago a só aceitar comida gordurosa. Eu vou trazer daqui a pouco essa marca, né, nas próximas encarnações, de um estômago que não vai ter uma tolerância tão grande, que vai ter algumas dificuldades, vai trazer os problemas que vão ter que ser tratados desde o início. Os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória. Então ele fala, essas enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz que a gente teve no pretérito. E depois ele vem falar de outros, surge também outros. Quando você está muito bem, de repente aparece um desequilíbrio orgânico, ele fala muito bem, assim, tanto em matéria de saúde, como em matéria de melhor momento da sua vida, e aparece um problema também. O que ele vem dizendo aqui para a gente também? Ele vem dizendo que são plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa, vigilantes com segurança e precisão. E fala que são marcas que a gente mesmo provocou também no nosso perispírito, e que no obscuro terreno da culpa disfarçada, dos remorsos ocultos. Porém, a gente tem uma frase do Chico que a gente traz aqui como um jargão. Quando a providência divina vem cobrar os nossos débitos do passado, mas nos encontra trabalhando, nos encontra sendo útil, ela vai dando moratória para a gente, vai postergando essa cobrança. E isso é confirmado e confirmado muitas vezes pelos espíritos dos quais a gente está sempre se relacionando. Eles estão o tempo todo confirmando essa situação. Então ele termina o Emmanuel falando, a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, vai interferir em toda a estrutura celular e vai nos ajudar aí daqui para o futuro, para a gente começar a compreender cada vez mais
como é que funciona toda essa lei de causa e efeito com relação ao corpo físico. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.